Olá, gente, tudo bem? Vamos lá para mais um devocional Café com Palavra. Eu já tô aqui, ó, com o meu cafezinho. Você já preparou o seu? Prepara o seu café, dá um pause aí no vídeo, pega a sua Bíblia, seu caderno e vamos ouvir o que Deus tem para falar conosco hoje. Amém? A palavra de Deus hoje é uma palavra maravilhosa. Porque a palavra de Deus é maravilhosa, né? E Deus falou muito comigo no começo dessa semana sobre uns salmos que eu nunca tinha meditado nele antes, dessa forma. Salmo 103. Esse salmo é uma conversa de Davi com a sua alma. Muitas vezes nós precisamos, né, conversar conosco mesmo, com a nossa alma, com as nossas inquietudes, com as nossas dúvidas, com os nossos questionamentos. Sabe aquela coisa de falar sozinho, de dizer não, mas tem algo aqui. Mas Davi nos ensina a fazer isso de uma forma com sabedoria. Porque ele fala para a alma dele coisas que vai acalmar a alma dele. Ele não fica só com seus questionamentos ali. Davi coloca a sua alma para refletir coisas boas. E é isso que nós precisamos fazer, principalmente em dias de angústia. Aquele dia que você acorda assim, não muito bem, que você tá desanimado, tá triste, sem esperança, tá passando às vezes uma fase difícil, um problema que não tem solução. E é muito importante você conversar com sua alma nesse momento. Lembrar as coisas que Deus fez ou pode fazer. Amém? Então vamos lá, Salmo 103. Diz assim, ó: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Então ele tá dizendo para a alma dele, né? Bendizer ao Senhor. Eu fiz algumas anotações aqui. Eu coloquei um tema para essa palavra de hoje que diz assim: louve o que Deus já fez e não olhe para o que Ele ainda não fez na sua vida. Vou repetir. Louve o que o Senhor já fez e não olhe para o que o Senhor ainda não fez na sua vida. Olhe para o que já está concretizado, não para o que está faltando. Nesses dias de desesperança, nós precisamos lembrar do que Ele já fez. Às vezes nós precisamos contar nosso testemunho para nós mesmos, né? Com detalhes, relembrando como Deus falou que ia fazer, você não acreditou e Ele fez melhor. Hoje eu estava contando um testemunho lá no story do Instagram e lembrando os detalhes e contando. Então, às vezes, nós precisamos fazer isso para nós mesmos, na nossa intimidade, no nosso particular. Os cristãos, muitas vezes, são ingratos. Mesmo que nós não reclamamos, mas deixar de agradecer também é uma ingratidão. Quando nós sofremos injustiça humana, nós paramos na dor que isso gera e criamos muitas estratégias para demonstrar que temos razão, não é verdade? Como se Deus não tivesse visto tudo e não fosse soberano. Como se Deus não tivesse, mas Deus não é afetado.
pelo caos das nossas vidas. Ele continua sendo Deus. Eu vou repetir isso para você. Deus não é afetado pelo caos da nossa vida. Ele continua sendo soberano sobre todas as coisas. Então, Davi chama a sua própria alma a agradecer o que Deus já fez. A Bíblia não fala, mas eu, Rúbia, penso, talvez ele esteja num dia de desânimo e se vê sacudindo a sua alma, né? Sacudindo ela porque ela tá com pensamentos ingratos. Davi começa a falar com sua alma sobre o que Deus faz e que ela não se esqueça de nada. Começa a citar uma a uma como Deus perdoa as nossas iniquidades, né? E ele diz, ó alma, iniquidades são resquícios do pecado. Então, iniquidade é o quê? Todas as nossas iniquidades. É aquilo que sobreveio sobre nós a partir do pecado. Então, depressão pode vir depois da gente ter cometido um pecado, angústias, culpa, medo, e Deus vem sobre isso. Então, ele continua assim, olha, como se ele estivesse tirando a alma de um lugar de culpa, de medo, de angústia e trazendo ela para um lugar de esperança. E ele continua dizendo para a alma dele, né, que é o Senhor que redime. É Ele que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as enfermidades. Então, Davi está dizendo para a alma aqui coisas que Deus faz. Ele está relembrando ela, coisas que Deus faz, coisas que Deus fez. Quem redime a sua vida da perdição. Então ele está dizendo para a alma, Deus, ele redime a sua vida da perdição. Ele está dizendo para quem? Para ele mesmo. Porque foi Deus que te tirou lá daquele lugar do pecado, foi Deus que apagou, né, todas as suas iniquidades ali, foi Deus que te resgatou, foi Deus que redimiu a sua história. E te enche de benignidade e de misericórdia. Então, o que ele está dizendo? Que Deus redime a história e nos enche de benignidade, né? Ele nos enche de virtudes. Então, Deus transforma a nossa história, que era uma história de pecado, cheio de... esqueço as palavras. Cheio de iniquidades, né? E transforma ela e traz o quê? Traz benignidade, virtudes para nossa vida. Então é Deus que faz isso e nos enche do quê? De misericórdia. Então ele tá aqui conversando com ele mesmo e dizendo isso. Por quê? Porque ele estava com a alma angustiada. Então muitas vezes nós precisamos lembrar a nós mesmos de que Deus é que fez, é que Deus que vai fazer. Porque muitas vezes Deus já fez algumas coisas na nossa vida e nós colocamos a força, nós começamos a ter um pouco mais de força, de ânimo e começamos a colocar essa confiança em nós mesmos. E precisamos, daí o que acontece? Vem algumas situações na nossa vida, nós estamos confiando em quem? Em nós mesmos, só em nós.
E aí nós travamos. Por quê? Porque a nossa confiança tem que estar em Deus, acima de todas as coisas. Situações, por exemplo, que não depende só de você. Como você vai fazer? Você precisa confiar em Deus. Você precisa confiar que Deus vai falar no coração daquela pessoa. Você precisa confiar em Deus, que Deus vai mudar aquela pessoa, se é necessário algumas mudanças, né? De comportamento, de caráter. Nós não podemos mudar ninguém. Então, quando você coloca confiança em você, você vai ficar ali na força do seu braço, tentando mudar todo mundo. E aí, quando você confia, você descansa, você lembra a você mesma, a sua alma, que certas coisas não é você que faz, é Deus. Você começa a lembrar do que Ele já fez em você, de como Ele já mudou a sua vida. Aí você começa a confiar. Oh, nossa, se Deus fez isso em mim, que era assim, 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 Deus pode fazer nessa pessoa também. Deus pode fazer em todas as pessoas. Então, é essa conversa. É Deus que enche de bênçãos para a gente contar, né? Olha o que ele diz aqui no verso 5. Quem enche a tua boca de bens, de sorte, que a tua mocidade se renova como a águia. Então ele está dizendo para a alma, é Deus que enche, bendiga ao Senhor, alma, porque é Deus que enche a sua boca de bens, de bênçãos para contar. E aí ele renova a sua mocidade, como a águia que se renova, né? Tem uma analogia, não é algo real, mas é uma analogia sobre a águia, né? Que quando faz 40 anos ela se isola e ela vai renovando as suas penas, né? Com o seu bico também se renova, as suas garras se renovam, para que ela possa ter voos mais altos. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Então, como a águia vai se renovando, você também se renova quando você começa a contar as bênçãos que Deus já fez na sua vida. Eu estava contando esse testemunho agora no story, eu fiquei assim, renovada com o que Deus estava falando, né? Então, às vezes, o que Deus está fazendo não pode ser visto ou pego com as suas mãos, mas pode ser sentido. Muitas vezes, as pessoas, a maioria das vezes, elas valorizam coisas palpáveis e esquecem que a maior mudança que Deus faz é dentro de nós, é em nós como seres, porque nós nessa terra estamos de passagem. Por isso que a Bíblia diz para a gente não se apegar a essas coisas aqui, porque nós vamos voltar para casa, que é a casa de Deus, próximo de Deus, né? Que é a terra prometida, o céu, não aqui na terra. Então, nós contarmos essas bênçãos nos renova para a gente prosseguir mais um pouco, caminhar mais um pouco. E Davi continua numa conversa com a sua alma, lembrando do testemunho também de Moisés, né? Ele fala ali, ó, fez notórios os seus caminhos a Moisés e o povo de Israel, misericordioso, né? Piedoso é o Senhor, longânimo. Olha, ele começa a lembrar das virtudes de Deus, longânimo, grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará sua ira. Então ele está falando que Deus libertou o povo. Então aquela correção, porque o povo estava rebelde, né? Aí Deus deixou que o inimigo viesse, né, lá da Babilônia e tomasse ali o povo, levasse escravo. Deus permitiu. Por quê? Porque estava tudo muito contaminado, ninguém estava mais ouvindo a Deus. Então Deus permitiu, deixou o povo escravo lá, mas Deus depois veio e resgatou. Então não é para sempre a correção de Deus. Por isso que a gente tem que contar nas dificuldades, nas lutas, não tem que ficar achando que é tudo inimigo, não.
Muitas vezes é correção de Deus na nossa vida. A gente tem que parar e pensar, falar, meu Deus, Pai, onde que eu errei? Que eu tô aqui parada e não tô entendendo, e onde que eu tenho que me corrigir? Porque a gente coloca tudo muito na conta de Satanás e de Deus, mas tem muita coisa que somos nós que precisamos mudar. Ah, mas eu não pequei. Tá, mas às vezes Deus não é porque você pecou, mas às vezes é porque você precisa caminhar diferente, caminhar com mais profundidade. Às vezes Deus está te dando ali, ó, uma experiência com essa correção. Às vezes Ele quer dizer, vamos ver se vai perseverar, né? Vamos ver se vai continuar. Vamos ver se essa prova aqui, ó, vai fazer ela desacreditar em mim. Como Deus fez com Jó, mas não era por causa de Jó. Era por causa que o diabo veio até Deus e falou, Jó serve, Jó te louva, porque Jó tem tudo. Queria ver se ele não tivesse tudo. Você já ouviu essa conversinha de Satanás por aí? É porque Satanás usa a boca de gente, ali diz, Jó 1,6, né? Que Satanás veio junto com o povo de Deus. Então, Satanás precisa de uma boca aqui na terra, né? E às vezes tem aquela conversinha, lógico que vai na igreja com esse carrão, queria ver se tivesse de ônibus, queria ver se precisasse pegar Uber, queria ver se vinha a pé. Então, muitas vezes tem prova que Deus coloca as pessoas, não é nem por causa dela, mas é para quem tá em volta. Ver que Deus é com ela, ver que a fé dela não tá pautada em coisas, mas em Deus, em que Deus é. E às vezes você tá ali naquela prova ali e achando que nunca vai sair dali. Calma, Deus é longânimo e Deus não se ira para sempre. Deus sabe o tempo. E aí Davi começa a lembrar sua alma que Deus é piedoso, paciente, tem compaixão, né? Não repreende para sempre, não nos trata como nós somos, mas olha para nós com misericórdia. Deus não é como nós. Deus nos distancia das nossas transgressões, do pecado, né? Eu achei tão interessante como ele usou essa descrição aqui, ó. Ele diz ali, né, que Deus não nos tratou como os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Aí ele fala ali, ó, vamos pular pro 12. Quando está longe o Oriente do Ocidente, quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Então, o Ocidente para um lado, o Oriente para o outro. Quanto mais nós estamos perto de um, estamos longe do outro. Aí você escolhe. Quanto mais perto do Ocidente, mais longe do Oriente. Ou seja, quanto mais perto de Deus, mais longe do pecado. Quanto mais perto do pecado, mais longe de Deus. Então, assim, Deus ele afasta de nós os nossos pecados, as nossas transgressões. Porque quanto mais perto dele, menos nós temos vontade de pecar. Menos nós vamos pecar. Amém? Deus, ele sabe que nós não somos como ele. Que nós nascemos e morremos. Que nossa vida é curta. Deus sabe. Calma, Deus não vai te deixar aí nessa prova para sempre. Sabe? Nós temos que entender que Deus não é como nós. Porque Deus entende que nós não somos como Ele. E nós precisamos entender isso também. Ele diz aqui, ó, no verso 14, ó, pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Deus sabe. Porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo. Assim florescem. Pois passando por ela o vento foge, logo se vai.
e o seu lugar não conhece mais. Então, Deus sabe que nós somos pó, que nós somos como a erva. Se o vento passa ali, leva a gente embora, né? Tem uma frase muito conhecida, eu acho que é de Oscar Niemeyer, que ele diz assim: a vida é um sopro. Acho que tem até um livro dele que acho que é esse título. A vida é um sopro. Nossa vida é um sopro, mas Deus não. E Deus sabe disso. Então, às vezes nós nos colocamos assim numa posição comparada a Deus, e como se Deus estivesse olhando para nós assim também, sabe? Como se Deus olhasse para nós e visse um ser inabalável, um ser Deus. Mas Ele não olha para nós assim. Ele olha para nós como filhos que têm um tempo nessa terra. Esse é o cuidado dele. Ele não vai nos matar aqui, no sentido de castigar. Calma, fica tranquilo. Davi está acalmando a sua alma. E eu quero que você entenda isso. Se acalma, se aquiete. Deus vai fazer. Deus está no controle. Deus sabe todas as coisas. Às vezes nós só precisamos entender a nossa humanidade, a nossa pequenez, né? Às vezes nós nos achamos tão grande, nos colocamos tão grande. Não, calma. Deixa Deus no controle, deixa Ele cuidar das coisas. Deixa Ele ser seu pai. Amém? Davi, conversando com a sua alma, se vê cada vez mais na profundidade dela. E ele reconhece que somos humano, pó, que perecemos, que precisamos nos consertar. O tempo todo nós precisamos nos consertar. Aqui, ó, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. Ah, Jesus maravilhoso. E sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o conserto, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para se cumprirem. Então, Deus, Ele é eterno, de eternidade a eternidade. Deus, nós não. Nesse início e fim, nós estamos ali, ó. Fazemos parte de um pontinho ali, né? Muitos já nasceram, morreram, gerações e gerações antes de nós. E Deus continua sendo o mesmo. Então, você consegue entender a grandiosidade do cuidado de Deus? Você consegue entender o seu tamaninho perante Deus? Então, você não pode nada, mas Ele pode tudo. Coloque a tua confiança nisso. Deus não muda, Deus não age conosco de uma forma boa e depois Ele muda, passa a ser outro Deus e trata nossos filhos diferente, outra geração. Não, Ele é Deus. Ele sabe o que está fazendo. Os tempos mudam, nós mudamos, as gerações mudam, mas Deus continua sendo o mesmo, de eternidade a eternidade. Ele é justiça, de eternidade a eternidade. Para aqueles que não se esquecem da sua palavra, da obediência, do conserto. Nós não vamos ser sempre perfeitos, mas nós podemos estar sempre nos consertando sobre todas as coisas. O Senhor tem estabelecido o seu trono no céu, e o seu reino domina sobre tudo. Então, Davi, ele tá aqui já numa profundidade maior dessa oração, que o Salmo 103 é uma oração. Então ele começa assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, que Ele fez isso em mim.
Aqui Davi começou a falar as coisas que Deus já fez. Aí ele começa a lembrar dos testemunhos de Moisés. Aí ele lembra que Deus não repreende para sempre. E ele vai trazendo à memória as coisas, como foram, como foi. E eu acho tão tremendo, porque nesse falar com sua alma, pensar nas coisas que Deus fez, que Deus pode fazer, Davi vai saindo de dentro para fora. Davi vai entendendo que ele é um ser pequeno, que a alma dele é um ser pequeno, mas que Deus é grandioso. Então, esse salmo, ele vai terminando ali com Davi entendendo essa grandiosidade de Deus. Como nós podemos não confiar, né? E às vezes ficamos aflitos por isso, porque olhamos para nós e esquecemos de olhar para a grandiosidade de Deus, esquecemos de agradecer tudo que Ele já fez. E a nossa pequenez, a nossa humanidade é insatisfeita. Nós estamos sempre querendo mais e querendo mais e querendo mais. Sabe aquela poçãozinha, aquele vazio que é a falta de Deus? Aqui você tem que estar o tempo todo preenchendo com Deus. Essa semana eu estava refletindo, né, sobre... eu escuto muito nos meus atendimentos as pessoas falarem que vai chegando no final do dia ali, vai sentindo um vazio, uma tristeza, sabe? E eu me lembrei de quando Adão e Eva, e eu me lembrei, né, que quando Adão e Eva estavam no paraíso, Deus vinha na viração do dia, né, falar com eles. E aí eu pensei, esse vazio é essa falta, né, pelo queda, né, do pecado, essa falta de Deus. Quando você é preenchido por Deus, você não tem mais esses sentimentos. Você não sente mais essa falta. Por quê? Porque Ele está dentro de você. Você pode conversar com Ele o tempo todo. Davi aqui estava colocando a sua alma para refletir sobre Deus, sobre quem Deus é, como Ele é grande. E eu termino falando para você algo tão especial sobre este salmo, para que você entenda como deve ser a nossa conversa com a nossa alma, com Deus, conosco mesmo. E eu anotei aqui. Davi termina o Salmo 103 da mesma forma que começou. Bendize a minha alma ao Senhor. Mas com uma diferença. No início, ele diz à alma para louvar ao Senhor pelo que Ele fez nele. E no final, ele diz à sua alma para bendize ao Senhor todos os seus exércitos, os ministros seus, pelo seu beneplácito, né? Agora ele diz aqui, ó, bendize ao Senhor todas as suas obras, todos os lugares do seu domínio. E aí ele termina, ó, bendize a minha alma ao Senhor. Por quê? Pelo tudo que Deus é, pelo tudo que Deus faz. Então, Davi começa o Salmo 103 dizendo à sua alma, bendize ao Senhor pelo que Ele fez em mim. E ele termina o Salmo 103 dizendo, bendize a minha alma ao Senhor por tudo que Ele é. Então, Davi começa o Salmo com uma oração individual, mas ele termina a oração
como algo universal. Então, ele começa uma oração no micro, no individual, e termina a oração no macro, por tudo que Deus é, de eternidade a eternidade. Ele é o mesmo, ele é misericordioso, ele é longânimo, ele é poderoso e ele pode fazer desde o início até o final. Ele pode fazer na vida daqueles que começaram, daqueles que terminaram, na sua vida, na minha vida, na vida de cada um nessa terra. Ele não vai mudar porque nós vamos morrer e outros vão nascer. Ele vai continuar sendo o mesmo Deus. O poder dele é de eternidade a eternidade. Então não diminua, Deus, a sua porçãozinha de vida, assim como diz o Salmo 103, porque é um sopro. Amém? Coloque Deus como um eterno, grandioso, sobre todos os reinos. Ele não está só no seu espaço de tempo, de vida. Amém? Que essa palavra possa ter falado ao seu coração e que você possa ver essa grandeza de Deus numa oração na sua vida, dizendo assim, ó: bendize ao Senhor por aquilo que Ele já fez e por aquilo que Ele é, porque essa é a oração do cristão. Bendize ao Senhor por aquilo que Ele é na nossa vida. Amém? Beijo no seu coração. Fica com Deus.